Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nas mãos de Deus, as crianças também podem ser instrumentos valorosos. Em outras palavras, pequenas pessoas que podem fazer grandes coisas. Acompanhe aqui 7 crianças notadamente incríveis em seus atos na Bíblia. 7 crianças notáveis na Bíblia. Miriam. Êxodo capítulo 2, versículos 2 e 4 diz: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ela aparece pela primeira vez na Bíblia como a irmã de Moisés. Numa época em que Faraó ordenava o fim de todos os meninos hebreus, quando o bebê Moisés nasceu, seus pais o esconderam por 3 meses e depois o colocaram numa cesta de junco à prova d'água no rio. Miriam vigiou seu irmão seguindo à distância e, quando percebeu que a filha de Faraó pegou o menino, aproximou-se e perguntou se ela queria que chamasse uma babá hebraica para criá-lo. E a filha de Faraó concordou. Graças a essa atitude corajosa, sua mãe conseguiu amamentar Moisés durante seus primeiros anos. Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 4, diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu, naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Quando ele era ainda um menino, Deus falou com ele audivelmente pela primeira vez. Dedicado ao templo quando ele era apenas um bebê, Samuel estava destinado a levar uma vida extraordinária. Seu dom só aumentava à medida que ia crescendo, a ponto de Deus não deixar nenhuma das suas palavras cair no chão. Samuel foi o último juiz de Israel. Davi. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 e 50, diz assim: E Davi pôs a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá tirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quando todo o exército israelense não ousou atacar os filisteus, o menino pastor, que não tinha armadura, derrubou o gigante Golias com uma única pedrada. Segundo alguns estudiosos, Davi poderia ter, naquela ocasião, a idade entre 10 e 15 anos. Para ele, foi apenas mais um dia na vida de um menino que já estava habituado a matar ursos e leões. A pequena empregada da mulher de Naamã. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3, diz assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Mesmo vivendo numa terra estrangeira, esta menina escrava tinha uma fé incrível e amor admirável pelos outros. Ao saber que seu chefe, o comandante do exército do rei chamado Naamã, tinha hanseníase, ela corajosamente disse à sua patroa que havia um profeta em Israel, a saber, Eliseu, profeta esse que, segundo ela, poderia curá-lo, e mesmo sendo criança, deram ouvidos a ela e isso aconteceu. Josias, rei de Judá. Em 2 Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Mesmo sendo filho de um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, Josias foi diferente. Começou a reinar ainda criança, com apenas 8 anos de idade. Foi responsável por uma grande restauração espiritual no reino. Quem influenciou aquele garoto a ser obediente a Deus? O que sabemos é que o seu comportamento mudou o comportamento do povo. O menino dos pães e peixes. João, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tudo indica que esse menino, voluntariamente, deu tudo o que tinha sem hesitação. E através de sua generosidade, milhares de pessoas foram alimentadas. Possivelmente esse garoto estava lá para vender, é o que se sugere, pois ele não iria comer 5 pães sozinho. O que ele não sabia é que aqueles pães e peixes alimentariam 5.000. Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 43 e 46, diz o seguinte: E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, quando 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Não poderíamos deixar de citar o nosso Salvador. Após estar perdido por um dia inteiro, Jesus foi encontrado ensinando os anciãos no templo. Com apenas 12 anos, a Bíblia diz que todos ficaram espantados com sua compreensão e como ele respondeu às perguntas. Era uma sabedoria fora do comum, mas também uma mostra de que a escolha divina não é um fator de idade. E aí, gostaram? Então deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e aguarde o próximo vídeo.